Eu me chamo Renata Oliveira, seja muito bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre conflitos no relacionamento. Sim, como resolver conflitos no relacionamento. Essa é de fato a pergunta de $1 milhão. Todo mundo quer aprender como resolver os conflitos. E antes de te ensinar um passo a passo para que isso aconteça, eu quero já te ensinar algo muito importante. No vídeo de hoje nós não iremos falar, eu não irei te ensinar como acabar com os conflitos. Sabe por quê? Porque isso não existe. Sim, nós nos relacionamos com pessoas totalmente diferentes de nós. Somos seres únicos e não tem como estar em um relacionamento e não existir algum tipo de conflito. Mas no vídeo de hoje você vai entender, você vai saber quais são as formas de lidar com cada um desses conflitos sem que eles destruam o seu relacionamento. Mas antes disso, inscreva-se no canal, ativa as notificações aqui no sininho para que você receba semanalmente mais conteúdo que irá agregar com a sua vida e com o seu relacionamento. Vamos lá? Primeira questão, por que é tão difícil se relacionar para algumas pessoas? Por que é tão difícil resolver os conflitos? Poxa, Renata, eu não entendo. Era pra gente viver tão bem, a gente se ama, mas a gente tá sempre com conflitos. Por que é assim? Primeira coisa que eu quero que você entenda. Tenha bem claro na sua mente que quando a gente começa a se relacionar, lá no início do namoro, quando a gente está extremamente apaixonado, quando a paixão está tomando conta assim, da gente, quando não é aquele amor enraizado ainda, a gente tende a não dar importância para algumas diferenças. Sim, a gente enxerga todas as diferenças com qualidades. Muito provavelmente são as diferenças que fazem com que a gente se atraia por outra pessoa. Vou te dar um exemplo de mim. Sou uma pessoa mais comunicativa, que gosta de fazer amizades e me apaixonei por um homem que é mais o quê? Discreto. Essa discrição dele me chamou a atenção. E em muitos momentos isso foi um problema, um conflito entre a gente, onde eu queria que ele fosse como eu. Entende? Então, olha só, por que existem tantos conflitos? Porque, como eu falei, no início a gente não se atenta tanto para isso e quando a gente se casa, o tempo vai passando, a paixão começa a acabar, o que nós sabemos, o amor começa a surgir, só que aí a gente pode se perder em começar a focar nessas diferenças, começar a achar um problema e não uma solução da nossa vida. Então, é dessa forma que os conflitos começam a ficar muito mais visíveis. A gente começa a falar, nossa, como ele é diferente, como que ele gosta disso, eu gosto mais disso, eu gosto mais de sair, ele quer ficar mais em casa, ai, como é desafiador. Começam os conflitos a surgirem, tá? Então, lembrando que somos indivíduos únicos e sempre você vai ter conflitos com outras pessoas. Com seu marido, sempre vai ser algo que você vai ter que aprender a lidar e não querer que não exista nenhum conflito no relacionamento, porque isso não é possível, tá bom? Então vamos lá. Quando nós estamos dentro de um relacionamento, nós temos que entender que não importa somente o meu desejo, não importa somente a minha vontade. E quando nós deixamos o orgulho tomar conta da gente, o nosso ego tomar conta da gente, a gente tem mais dificuldade de resolver os conflitos. Por quê? Porque a gente quer fazer somente a nossa vontade. Nós não queremos ceder, não queremos fazer, pensar no que o outro quer, e isso torna cada vez mais difícil. O que eu quero que você entenda? Que brigar não é resolver um conflito. Ah, mas eu falei pra ele um monte, eu briguei e tal, porque aquela situação não estava legal. Isso não é resolver um conflito. Quando você briga com o seu parceiro, você está automaticamente criando uma barreira emocional entre vocês dois. Vocês ficam num cabo de guerra, cada um puxa para um lado e vocês não entram em nenhum acordo. Então, não é essa a intenção. Para que você tenha um relacionamento saudável, você precisa, de fato, aprender a resolver os conflitos, certo? Eu vou te dar alguns passo a passo importantes para você fazer isso. Primeira coisa é você entender que vocês jogam no mesmo time. Vocês não precisam competir um com o outro, vocês não precisam buscar quem tá certo, quem tá errado. Ah, eu estou certo, então é do meu jeito. Não, ele tá errado e ponto. Não, nós não estamos em time de adversários. Você tem que sempre olhar para o seu marido como alguém que faz parte de uma equipe junto com você. Alguém que é um com você. Então, resolver os problemas, resolver as situações é o objetivo. E não
fica buscando quem tá certo e quem tá errado. Entende a diferença? Quando vocês buscam de fato resolver o conflito, as coisas ficam mais fáceis. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, e que nem sempre é fácil, mas entender isso para você resolver os conflitos. Quando o seu marido te der uma opinião sobre algo, mesmo você não concordando, a primeira coisa que você deve fazer é respeitar a opinião do outro. Porque essa opinião vem do que ele já viveu, das experiências que ele já teve, do que ele já passou, do que ele já sentiu, do que ele está sentindo no momento. Então nós não podemos desprezar nenhuma maneira de viver de ninguém. Como não é justo quando ele vem e quer que você seja uma pessoa totalmente diferente. Quando vocês estão ali em um conflito, você pensa de um jeito, ele pensa de outro, ele quer que você seja exatamente como ele. Entende que não é justo? Porque você cresceu com uma criação, você cresceu com um ensinamento, você tem as suas memórias, então não é justo querer um mudar o outro. Então, tenha bem claro na sua mente, eu vou respeitar a partir de hoje a opinião do meu marido, mesmo que eu não concorde. Mesmo que eu não concorde, não vá fazer aquilo. Mas eu vou respeitar. Esse é o primeiro ponto para que você comece a resolver os conflitos sem danos no seu relacionamento. Segundo ponto, escolha amar o seu marido e ajudá-lo. Muitas vezes os conflitos vão acontecendo, o distanciamento vai acontecendo porque você simplesmente não se preocupa em estar ali, amando o seu marido mesmo naqueles dias mais difíceis, em ajudar o seu marido nos momentos que ele também precisa. Então, não deixe que os conflitos quebrem a conexão entre vocês. Não permita que brigas sejam constantes no seu relacionamento e que com isso você acabe perdendo essa conexão que vocês com certeza tinham no início, tá? Outro já falei, que vocês são os jogadores da mesma equipe, vocês não são adversários, você não precisa ganhar na discussão com ele ou ele. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você ganha uma discussão, o relacionamento perde. Então, será que vale a pena? Ah, eu ganhei uma discussão. Eu ganhei, ele ficou sem argumentos e tal, falei, eu ganhei aquela discussão. Só que o relacionamento perdeu. Porque se todas as vezes você ganha uma discussão, uma hora você vai cansar de viver com alguém que só perde. Se é sempre ele que ganha uma discussão, se vocês estão sempre competindo, você vai se cansar de estar sempre perdendo para ele. Então, o objetivo do relacionamento não é competir um com o outro, tá? Senão vocês nunca vão conseguir resolver os conflitos. Algo muito importante agora, essa é mais uma atitude muito importante, tá? São duas, mas eu vou falar uma meio linkada com a outra. Primeira coisa, o diálogo. O diálogo ele é muito importante para resolver os conflitos, mas antes disso eu quero te dizer algo. Você precisa parar para ouvir o porquê que o outro quer aquilo, por que ele pensa assim e entender o que está por trás. Quais são os sentimentos dessa pessoa? Começar a fazer mais perguntas antes de tirar suas conclusões. Por que meu marido acha que é dessa forma que tem que ser feito algo? Por que para ele é tão importante isso? Quais são as coisas que ele valoriza muito na vida? Vou dar um exemplo aqui que acontece muito. De repente vocês têm sempre conflitos por conta da família do seu marido. O seu marido quer sempre passar, sei lá, o final de semana lá e você não quer? Tudo bem. É um conflito que vocês não estão sabendo resolver. Mas, pensa comigo, por que ele quer tanto aquilo? Por que isso é tão importante para ele? Nossa, é muito importante para ele, Renato, porque ele valoriza muito familiares, ele valoriza muito, ele quer passar esses valores pro nosso filho, ele também me valoriza muito, mas ele tá sempre ali também cuidando da família dele, porque ele é uma pessoa muito família. Nossa, interessante. Não, ele valoriza muito porque ele crê muito que honrar pai e mãe é sagrado, então ele tá sempre ali, ele quer estar presente. Nossa, entende? É algo que está por trás. De repente a gente, no momento, não tô dizendo que é certo ou errado, tá? Mas às vezes no momento você só pensa assim, não, eu não quero e ponto final. O que importa é que eu não quero. Mas sempre pense no porquê que ele quer aquilo, por que aquilo é tão importante para ele. Comece a fazer perguntas para que você consiga entender o que está por trás daquela vontade, daquele desejo dele de fazer algo de uma certa maneira, tá bom? Segundo, como eu falei, diálogo. Quanto mais vocês conversam sobre isso, tem uma conversa eficaz, uma conversa que não é de ataque, é de perguntar, é de parar, ouvir, vocês vão ter mais conexão e vão conseguir se entender. O que faz afastar o casal e não conseguir resolver os conflitos? Acusações. Quando você simplesmente acusa o outro, quando você fala, você fez isso, você é aquilo, vocês não entram em um acordo. Agora, quando você fala como você se sente, como você pergunta como que ele se sente, quando você está aberta a ouvir,
quando você escuta bastante para depois falar. Isso é um diálogo eficaz, isso vai ajudar muito a você resolver os seus conflitos. Outra coisa muito importante, terão situações onde vocês podem ir para o meio termo. Como que pode ficar de uma forma que não é perfeito para você, mas também não é perfeito para mim, agrada um pouco aqui, agrada um pouco ali, e a gente entra no meio termo. Entenda que você precisa quebrar orgulho, você precisa se sacrificar dentro do relacionamento, você precisa também falar, ok, não era exatamente como eu queria, mas vai ficar bom para os dois? Tá tudo bem. É importante para o relacionamento. E mais, a última atitude que é importantíssima, existem momentos que você vai simplesmente abrir mão daquilo. Bom, eu estava chateada com isso, eu queria desse jeito, mas isso nem é tão importante assim para mim, eu de repente só queria discutir, eu só queria fazer do meu jeito. Eu só queria mostrar que eu é que decido, que eu que resolvo. E acabei criando, permitindo todo um clima no meu casamento. Poxa, se aquilo não é tão importante assim para você, mas é muito para o outro, mas se isso não fere os seus valores, os seus princípios, por que não abrir mão em um certo momento por isso? Relacionamento é isso, é sacrifício. São momentos que, existem momentos onde vocês dois vão ter, sabe, vai ser bom para todo mundo, existem momentos onde vai ser um meio termo, existe um momento que você vai abrir mão e vai fazer por ele. Isso é se relacionar. Então, sabe, começa a fazer tudo isso que eu falei, que eu te ensinei aqui nesse vídeo, dentro do seu relacionamento e com certeza você vai continuar tendo conflitos, mas você vai saber como resolver. Isso é o mais importante para que você construa, de fato e de verdade, um relacionamento muito forte, certo? Eu espero de verdade que o vídeo de hoje tenha contribuído com a sua vida. E se contribuiu de alguma forma, se você aprendeu algo aqui, dá o seu like, compartilha com outras pessoas. Se você aprendeu algo aqui, você pode ter certeza que tem muitas e muitas e muitas pessoas necessitando desse vídeo para aprender também como deixar o relacionamento muito forte. Então, me ajude a levar essa mensagem. Compartilhe com outras pessoas que você ama, que você conhece e deixe seu comentário aqui embaixo quais dessas atitudes você não conhecia e você vai começar a fazer a partir de hoje. A gente se vê no próximo vídeo.